Salve, salve, fã do Remo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Leão de Periçai. Cara, no vídeo de hoje vamos falar sobre a vitória do Clube do Remo. Vitória, já ouviram falar? Vitória com gosto de derrota. Cara, o negócio não tá fácil aí para a equipe do Clube do Remo. Uma vitória que poderia ter sido de lavada, poderia ter sido um show técnico por parte do Clube do Remo. Acabou sendo apagado, ofuscado por uma vitória que poderia ser muito mais do que foi, né? Mas a gente já vai falar sobre isso. Roda a vinheta e vamos pro vídeo. Bom, pessoal, seguinte, cara, que jogo foi esse, né, cara? Que joguinho foi esse, mano? Pô, foi loucura, né? Loucura, porque era para ter sido um jogo muito fácil, muito fácil. Eu acho que todo mundo vai ter a mesma impressão que eu, todo mundo vai ter a mesma visão que eu, porque a gente vai ter a mesma sensação de que era pro jogo ter sido assim, escancarado, assim, que, pô, jogo de 3-4-0, vamos para cima dos caras, porque, assim, dado o contexto, para quem não sabe, todo o time do América ele estava completamente entregue, assim, entregue no sentido do contexto que eles estão envolvidos. Eles estavam sem treinador, estavam sem comissão técnica, ou seja, sem preparador de goleiro, sem auxiliar técnico, sem, pô, massagista, sem fisioterapeuta, sem nada, nada, sabe o que é nada, nada. Confiaram tudo nas mãos do técnico Anderson Moreira, praticamente parecia que os caras não tinham mais absolutamente nada no clube. E aí arranjaram não sei como, arranjaram um substituto ali como treinador à beira do campo, né, e tudo mais. E que as coisas meio que foram feitas assim, meio à pressa, meio em cima da hora, o time foi montado meio em cima da hora. E aí é que tá a chave, cara. Assim, o Remo conseguiu encontrar um pênalti logo no começo do jogo, isso ajuda qualquer time até joga de maneira um pouco mais tranquila, porque querendo ou não, a gente sabe que escapar de uma pressão desnecessária dentro da casa dos caras, por mais que existisse uma pressão muito maior do lado de lá, é aquele coisa. O futebol ele é tão apaixonante que ele equilibra muitas das vezes esses pontos, né? Às vezes um time pode estar todo desestruturado, vai lá, ganha o jogo, dá a volta por cima e as coisas acabam acontecendo de maneira diferente. E esse não é um contexto diferente. É um contexto que a gente precisa abrir os olhos. E aí é que está o ponto. Esse tipo de jogo, o time que quer subir, não pode vacilar nesse tipo de jogo. Não pode vacilar. A gente viu jogadores que, basicamente, num contexto ali, poderiam ter desempenhado muito melhor do que de fato poderia ser. O Pedro Rocha, nesse jogo, seria uma máquina, cara. Eu acho que seria uma das melhores coisas que poderia acontecer por Remo, até porque um dos laterais deles era o Mariano. O Mariano, que já é um atleta um pouco mais velho, já é um atleta um pouco mais cansado, um pouco mais batido no modo de falar. E que o Pedro Rocha, tranquilamente, a gente sabe da qualidade do Pedro Rocha, iria passar por cima da defesa dos caras com tranquilidade. Enquanto a gente estava conseguindo ter uma boa consistência lá atrás, a presença do Caio Vinícius, a presença dos dois zagueiros. Cara, que bons dois zagueiros que o Remo tem hoje. Que bons dois zagueiros que o Remo tem hoje. Pode colocar aí a vitória, pelo menos a vitória, um não empate nas mãos do Reinaldo, por exemplo, que estava em cima do lance, naquele lance lá do Marcelo Rangel, pô. O Marcelo Rangel, a bola bateu na costa dele e quase entrando pro gol. Então, são esses detalhes que a gente não pode deixar passar. São esses detalhes que para fazer saldo, é para dar uma esticada, é para desgarrar da galera que está com a mesma pontuação, mas está com saldo até acima do Clube do Remo. Tá entendendo? Então, esse tipo de coisa não pode deixar passar. Agora, eu queria muito que a gente tocar num ponto que o Remo hoje, mais do que eu já vinha percebendo isso de um tempo, mas a partir desse jogo, mais do que nunca, precisa de um meio armador. Precisa de um homem, precisa de uma figura que seja um cara que vá armar o time. A gente já sabe que não vai dar para contar com o Regis jogando pelo menos um tempo inteiro, 45 minutos. Parece que é muito desgaste para ele. É o Messi careca da perna de vidro, porque basicamente o cara joga muito, mas ele joga muito 30 minutos, 20 minutos, e não dá para depender de um cara que só joga 20 minutos. Né? Então a gente precisa de jogadores que possam dar essa consistência. Então, ter a composição de um volante fixo como o Caio Vinícius, um segundo volante como o Cantígio e um meia armador é fundamental hoje nas mãos do Clube do Remo. Depender de 3 volantes não tem mais como. Não dá mais. Esse é o ponto que a gente não pode mais
ficar dependente, porque a gente não tem aquela armação que só um cara do ofício que consegue. Pô, mas João, mas o Cantígio, ele tem muita qualidade de passe, ele tem muita qualidade de saída de bola, ele é esse perfil de segundo volante, mas a gente não pode ficar dependente disso, cara. A gente não pode ficar dependente só do Cantígio. O outro volante, por vezes, é o Pavani, que vira e mexe, não tem o mesmo desempenho na grande maioria dos jogos, não consegue se manter estável, né? Em cima, em cima, em cima, não. Oscila muito, os passes oscilam muito. Às vezes ele dá um lançamento brilhante e depois ele precisa de mais 2, 3 jogos para que isso aconteça de novo. O exemplo do jogo contra o Goiás. Goiás, o lançamento pro gol do Remo, pro Pedro Rocha, foi um grande lançamento do Pavani. Mas qual foi a última vez que a gente viu ele fazendo isso? Esse que é o ponto. A gente não pode ficar dependente de jogadores que uma hora jogam, outra hora não jogam, outra hora estão favorecidos, outra hora não estão, uma hora acham um passe. Não, a gente precisa de um cara que tenha essa consistência. O Regis deveria ser esse cara a cumprir esse papel e não consegue cumprir. E aí a gente vai, como eu falei, a gente vai evoluir para um grande problema. Ter que correr atrás do mercado de um cara que faça esse papel. Já chegou, né? O cara que veio lá se não me engano, da MLS. Vocês vão poder até me corrigir melhor. Agora me faltou realmente na memória o nome dessa pessoa, desse jogador. Bom, então a gente tem que ter essa constância, querendo ou não, de um cara no meio do campo. Então, pessoal, é o seguinte. Falando hoje de ataque, a gente está com um problema muito grande com muita perda de gols importantes, gols na cara. A gente sabe que, pô, tudo bem, o Davó não é a dele de ser o centroavante, mas até que tem cumprido o papel melhor do que quem veio para fazer isso, que era o Felipe Viseu, por exemplo. Mas, cara, não dá mais para ficar dependente desse tipo de situação. A gente precisa ou efetivar de fato o Marrone como um centroavante ou como jogador de beirada. A gente precisa dar definição para os jogadores, porque isso está atrapalhando muito o Remo. Eu acho que o Marrone ele seria um excelente centroavante, dada a qualidade técnica que ele tem. Uma boa, ele só precisa ser mais ganancioso na hora da finalização, né? Enrola muito para finalizar, é muito drible e corre muito atrás e não consegue finalizar com qualidade. Então precisa ser esse cara aqui, mesmo que seja para ser um falso 9, um cara que seja aquele que recua para dar uma controlada no time, uma armada no time. A gente precisa de alguma coisa que dê essa consistência ali na área da meia-lua e da intermediária, sabe? Porque essa distribuição do jogo ele tem sido feita com muita lentidão, muita lerdeza. A bola para girar de um lado para o outro, ela demora muito, porque não tem, tá faltando aquela cabeça pensante, né? Tá faltando aquele cara que vai reger essa linha intermediária aí para conseguir, né, ser a parte cerebral, né, desse time. Eu espero muito, 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 muito que as coisas possam progredir a partir de então, mas no geral, se a gente parar para analisar, o Remo ele tomou uma pressão da América que não precisava, dadas as circunstâncias. Mais uma vez, o Remo brincou de levar o gol de empate. Brincou de levar o gol de empate. Isso não pode acontecer, cara. Não pode brincar de levar o gol de empate, porque uma hora isso vai não só virar um gol de empate, vai virar um gol de virada e a gente vai perder o jogo. Como foi, por exemplo, o jogo contra o Goiás. A gente poderia muito bem ter perdido aquele jogo. Em 2, 3 lances ali, os caras fazem 2 gols, vira o jogo, e a gente fica o quê? Vendido, para não dizer outra coisa. Tá entendendo? Então, assim, esse trabalho do Antônio Oliveira está sendo muito contestado, muito por conta desses lapsos. O Remo, hoje, ele tem um time que briga para subir, porque tem jogadores competitivos em praticamente todas as posições, mas, por exemplo, ano passado a gente tinha o Rodrigo Santana, que tirava leite de pedra, que conseguia fazer jogadores como o Sávio ser um terceiro zagueiro ali que assim, foi um dos grandes pilares defensivos e ofensivos para o Remo naquela campanha, sabe? Enfim, jogadores que ele foi recuperando aos poucos, o Jadson, o Pavani, foi evoluindo muito nas mãos do Rodrigo Santana. E que na viradinha de chave ali, pô, vem o Daniel Paulista, vem um, vem outro. E aí agora estão com o Antônio Oliveira, parece que é o contrário, parece que agora tem um time totalmente qualificado e o treinador já é completamente assim, qualquer coisa. E aí não pode. Time que quer subir não pode trazer um treinador que pensa futebol de qualquer jeito. Ele não se adapta, ele precisa se adaptar, ele precisa ser um pouquinho mais, como é que eu posso dizer? Ele está muito firme nas convicções dele, então ele precisa ser
um pouco mais solto, as coisas precisam ser um pouquinho mais livres, tem que entender mais o jogo precisa ser entendido. A gente conseguiu dar uma boa evolução com a entrada do Janderson, por mais que ele não tenha feito gol, mas ele conseguiu dar uma movimentação muito melhor, porque o Remo estava precisando de um gás, principalmente ali pela ponta direita. Então, é essa substituição que tem que acontecer, esse tipo, né? Não é essa em si, mas esse tipo de substituição que tem que acontecer mais vezes, e esse tipo de situação, além de acontecer mais vezes, tem que ter mais assertivas como essa. Porque até então, na data da carruagem, foi a única coisa que prestou, foi a entrada do Janderson. Felipe Viseu, não vou nem dizer que ele atrapalhou, porque ele não atrapalhou, tá? Mas poderia ter feito muito mais. Felipe Viseu poderia ter entregado muito mais, coisa que não aconteceu. Já não vem acontecendo também há um bom tempo. Então, assim, gente, vamos focar agora na nossa próxima partida. O próximo jogo do Clube do Remo está entrando na tela para vocês. Eu espero de verdade que essas alterações sejam feitas. Eu acho que o trabalho do Antônio de Oliveira já está na corda bamba, já tem um tempo. Por mais que ele tenha começado mal com uma derrota no Repá, o trabalho dele tem tentado se estabilizar da melhor forma, mas ainda é um futebol mal jogado, é um futebol mal praticado que já teve tempo suficiente para fazer que as coisas se apresentassem de maneira mais efetiva, o que não vem acontecendo. Seguinte, pessoal, então é isso. Já deixa o teu like, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho para ativar notificações aí de qualquer vídeo que a gente postar aqui no Leão de Periçá. Estou com planejamento de a gente fazer algumas lives, algumas coisinhas, alguns conteúdos aí nas redes sociais para vocês. Segue a gente também no Instagram aqui, ó. Instagram, @Leão de Pericá _, certo? Não tem erro. Fechou, pessoal? Tamo junto. É nóis, valeu e bora, Leão.